Olá, sejam muito bem-vindos ao Papo Certo aqui na RS Play TV. Aqui o nosso papo é sobre empreendedorismo, gestão, finanças, economia, uma conversa com quem realmente faz o Brasil acontecer, você. Hoje o nosso papo é sobre saúde financeira para empresas. E você pode também assistir o programa no canal 524 da Claro TV e também nas redes sociais do Papo Certo. O programa está no ar, vem com a gente. Bom, a pauta de hoje é saúde financeira para empresas. E hoje nós trouxemos aqui dois especialistas no tema, o doutor em finanças pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, doutor Alexandre Franco, seja muito bem-vindo. Obrigado, João. Prazer estar aqui com vocês no Papo Certo. E também empresário na área de finanças, consultor experiente, Emerson Fibic. Fibic, isso aí. Prazer estar aqui, bom dia a todos. Então já vamos para a nossa primeira pergunta, assim, para o doutor Alexandre aqui. Qual o primeiro passo para identificar, né, que a empresa está passando por problemas financeiros? Ou está começando a ligar a sinaleira amarela? João, o principal de tudo é controlar o caixa, né? O caixa é o sintoma, né, mais importante, vamos dizer assim, porque quando tu não tem dinheiro para pagar as contas, né, não adianta você vender, aumentar as vendas, que você não vai ter dinheiro para pagar, né, o custo fixo, vamos dizer assim. Então, para uma empresa pequena, a recomendação é controlar o caixa. Para uma empresa média ou grande, além do caixa, é importante eles controlarem o saldo de tesouraria, né? E o que é o saldo de tesouraria, né? É a diferença, é o que sobra quando tu pega o balanço e tu analisa o ativo circulante menos o passivo circulante, né? Funciona como uma folga financeira para empresas grandes, né? Então, o caixa é... Eu tinha o professor Hernani, da pós-graduação da URGS, já falecido já, ele falava que uma empresa tinha que ter duas coisas, lucro e caixa. Se não tiver essas duas coisas, ó, esquece tudo. E entre essas duas, o caixa é mais importante, porque tem empresas lucrativas, né, que quebram Que não por problemas de caixa. E tem empresas, a gente, né, consegue verificar aí nos relatórios financeiros das empresas com ações na bolsa, tem muitas empresas que passam anos tendo prejuízo, né, então não tendo lucro, mas elas continuam funcionando. Tendo caixa. O caixa sustenta, né? Tipo, eu pegar as empresas de tecnologia, né, a Amazon, ela trabalhou por muitos anos com prejuízo, mas com caixa, porque tinha dinheiro de investidor. Exatamente. Estava crescendo, tinha prejuízo, mas tinha caixa. E no dia que ele deu lucro, ele veio a público pedir desculpas. Tem aquela lógica, né? O caixa é o rei, né? Cash is the king. Então tem que controlar o caixa, né? É muito importante e eu acho que as empresas médias e pequenas, elas sofreram com esse downsizing que ocorreu desde 1990 até hoje, onde as empresas elas achataram os níveis hierárquicos, né? E muitas vezes tu tem empresas que não tem gerente financeiro, né? O gerente financeiro é o responsável, né? Deveria ser o responsável, o financista dentro da empresa, para controlar o curto prazo, né? E aí quando tu não tem a função do gerente financeiro, quem é que cuida do caixa? Ninguém, né? E aí você acaba tendo que apagar incêndio, porque o incêndio ocorreu porque ninguém estava cuidando. Daí quando o incêndio vem, o custo financeiro vai lá em cima, né? Porque já é emergência, daí é o cheque especial, daí é o juro mais alto, né? Exatamente, é o desconto de duplicata, que hoje é automático na maquininha, né? Então, o funcionário lá, o tesoureiro da empresa, né, como não tem gerente e ele precisa pagar a conta, a primeira coisa que ele faz é antecipar recebíveis. E quando tu antecipa recebíveis, tu reduz a margem de lucro, né? Ou tu tem uma margem suficiente para pagar esse custo financeiro. A gente que vai oferece, vende 6 vezes, mas já está incluso já o custo financeiro. Que ninguém acredita que está pagando em 6 vezes, não tem custo financeiro. Sabe, João, teve uma rede que vendia produtos de informática que faliu aqui no Rio Grande do Sul,
E é interessante esse caso que aconteceu comigo, né? Eu fui comprar um pendrive, né? Eu fui na loja comprar um pendrive, né? Era a época que a gente comprava pendrive. E aí eu fui pagar como é que o senhor vai pagar? Eu disse, quais são as opções? Não, o senhor pode pagar no débito, no crédito, né? Aí eu disse, pode pagar no crédito, no pendrive. Acho que custava R$ 15, R$ 20. Ela, sim, pode pagar no crédito, né? O senhor quer pagar no crédito? Eu disse, tá, porque aí ganha pontos, né? Milhas, etc. Aí, o senhor quer parcelar? Eu nem pedi, João. Aí, parcelar, mas dá para parcelar até 10 vezes, João. Hã? Em até 10 vezes, João. Como é que uma empresa dessa sobrevive com um caixa parcelando um pendrive em 10 vezes na boca do caixa? Sem o cliente pedir parcelamento. Eu não estava comprando um notebook, uma impressora, uma coisa de maior valor, eu estava comprando um pendrive e me ofereceram a opção de parcelar no cartão em 10 vezes. O que aconteceu? Essa rede, né, que tu deve saber, Já sei quem é. então ela não existe mais, né? Isso me entristece muito. É tu ver grandes marcas com rede de material de informática, tinha shopping, tinha 10, 15 lojas, e daqui a pouco, por uma decisão estratégica financeira, né, acaba colocando em risco uma história de muitos anos e muitos empregos também, né? Também Exatamente. entra em recuperação judicial, não consegue sair, a gestão é a mesma, os mesmos pensamentos e acaba fechando, grandes marcas acabam fechando e isso acaba, sempre fico muito entristecido quando vejo uma empresa. Agora fechou uma indústria de erva mate, lá de Santa Rosa, muito conhecida, quebrou, né? Então, eles têm uma história de 20, 30, 50 anos, daqui a pouco toma uma decisão financeira, que eles não têm lá o gerente financeiro para analisar isso, Exatamente. e acaba botando em risco a perpetuidade do negócio. Aquela empresa de sal centenária também aqui, né? Que Também ficou. Na verdade é assim, ó, e comércio então é pior ainda, né? De cada 3 empresas do varejo, uma não prospera em 5 anos. Uma delas vai à falência em até 5 anos, né? Eu até brinco, quando meu filho era pequeno, uma das atividades que a gente fazia quando eu levava ele para o colégio era ele contar a quantidade de placas daquela rede de lojas que mais cresce no Brasil, não sei se tu sabe, Aluga-se. sim. Né? Aluga-se é a rede de lojas que mais cresce no Brasil, né? Aonde a gente passa. Muitas vezes quando a gente está dirigindo a gente não enxerga, mas quando a gente sai de Uber e a gente consegue ter a oportunidade de olhar para os lados, né, a gente se apavora, porque aluga-se. Assim, é a rede de lojas que mais cresce no Brasil, infelizmente. Tu trabalha também com o mercado financeiro, conhece bem esse mercado. Tinha uma grande empresa que está no mercado ainda, de varejo, que estava inaugurando a sua 1000ª loja, e as ações dela viraram pó nos últimos tempos, aí, que estava investindo, né, e acabou reduzindo bastante no varejo. Alguma decisão estratégica equivocada e acabou atrapalhando todo o projeto de crescimento. Né? E às vezes é o ajuste fino que falta lá dentro da organização, né? É aquele ajuste fino, por exemplo, que nem nós falamos dessa rede aí de informática. Tem uma rede de farmácias que fez esse ajuste fino, né? Que é uma rede de farmácias que cresce, a gente encontra ela, a cada esquina surge uma nova. Na verdade, existem regras ali de parcelamento, de crédito, né? Por exemplo, a parcela mínima tem que ser R$ 100. Então, assim, você coloca controles no sistema, né, para conseguir reduzir a necessidade de capital de giro. Isso é que faz com que uma empresa sobreviva. Né? Bom, e Emerson, quais são os principais erros mais comuns de gestão financeira nas pequenas empresas? Falta de controle, falta de dados, porque se você não tem a informação, você não consegue tomar decisão, né? Então, aquele velho ditado, não se gerencia o que não se mede, né? E assim, principalmente pequenas e médias empresas, muitas vezes elas têm dificuldade de formar uma base de dados e extrair dessa base de dados as informações necessárias para poder fazer essa gestão, não só financeira, né, mas da operação como um todo. Porque o que eu sempre digo, assim, no sentido do financeiro, ele é um reflexo do que acontece na operação, né? Então, a questão de margens, de vendas, de custos, tudo vai refletir lá no financeiro, lá no caixa, lá nas margens, lá na lucratividade, né? Então, se você
às vezes começa também, tem que ampliar um pouco essa visão. Claro que, como o Alexandre traz a questão do gerente financeiro, ele é ou deveria ser o responsável para ter esse controle, mas tem outras atividades na empresa, estrategicamente falando, que impactam lá no financeiro, né? E aí, se você não tem dados, controle e gerenciamento, você acaba tendo lá no financeiro um reflexo não positivo, ou talvez que diminua a tua lucratividade, ou talvez te gere até prejuízos, e o pior de tudo, né? O pior não é ter prejuízo, é você não saber que está tendo, né? Por falta exatamente de mensurar isso, né? A questão contábil também, ela traz essa questão de informações, porém muitas vezes ela tem um olhar, né? Alguns escritórios, né, eles trazem um olhar muito técnico e fiscal, né? E às vezes falta esse olhar gerencial para o negócio, né? Então, os números de uma forma gerencial, para poder tomar decisão estratégica dentro do negócio, não apenas, né, fazer a parte do fisco e a parte Às tributária, vezes tem enfim, lá, né? tem um sistema financeiro, um bom sistema financeiro, um sistema RP lá, de gestão lá, e acaba não usando a pleno, não acaba lançando todas as despesas dentro do sistema Exatamente. e não consegue ter as informações básicas para tomar as decisões, né? Perfeito, E aí tem os custos, às vezes implícitos ou não recorrentes, né? Por exemplo, depreciações contábeis é uma coisa, outra coisa é uma questão, né, depreciações, né, de produtos, obsolência de máquinas, né, necessidade de reinvestimento na empresa, então tudo isso precisa estar mapeado, né? Tá. Bom, e Alexandre, qual é essa diferença entre o fluxo de caixa e lucratividade? A gente está falando um pouquinho de capital de giro, né? Como essa questão do fluxo de caixa e lucratividade? O lucro é contábil, né? O fluxo é o sangue da empresa, né? É o que circula, né? Então, assim, o mais importante entre os dois é o fluxo de caixa, né? Ele, até a metodologia principal de valuation, que é o fluxo de caixa descontado. Então, na verdade, o mais importante é, né, a geração de caixa, o fluxo de caixa, que se ela for saudável e reduzir o custo financeiro da empresa, você vai ter uma lucratividade maior, né? Então, o lucro, eu sempre digo, o lucro acompanha a gestão do caixa, né? Então, é muito mais importante você ter uma empresa com uma gestão eficiente de caixa, né? E focar em segundo prazo numa eficiência de lucro, né? Uma questão de controle de lucratividade, com indicadores, etc. Eu sempre digo o seguinte, né? Uma empresa ela precisa ter dois financistas. Tem que ter o que cuida do curto prazo e o que cuida do longo prazo. Porque uma pessoa, né, principalmente os homens, não conseguem fazer duas coisas ao mesmo tempo. Então, assim, muitas vezes eu chego numa empresa para fazer uma consultoria e o diretor financeiro, o CFO, está preocupado porque o cliente não pagou em dia, porque o fornecedor não entregou a mercadoria. Isso não é obrigação de diretor financeiro. O diretor financeiro ele tem que pensar no longo prazo, né? Ele tem que trazer um norte para a empresa, para que a empresa atinja os objetivos estratégicos que os acionistas desenharam, né? E não cuidar do curto prazo. No curto prazo tem a função do gerente, só que aí vem aquela questão que eu já comentei, década de 90, que achatou os níveis hierárquicos, e aí a empresa sem gerente, o diretor financeiro tem que arregaçar as mangas e ficar apagando incêndio, né? Ficar equilibrando o prato, como a gente diz. E muitas vezes ela também acaba não tendo ninguém para pensar no longo prazo, né? E aí, não pensando no longo prazo, aí sim o lucro começa a não aparecer. Sabe que eu trabalhei em banco há alguns anos, né, tempos atrás. O Emerson também trabalhou em banco muitas vezes, muitos anos também. E tu vê assim, muitas vezes, empresas que elas descontam 100%. Pode ser uma estratégia que tem um custo financeiro incluso, mas tem muito dinheiro na mesa que às vezes está saindo fora. E às vezes essas demandas de fluxo de caixa por desconto de títulos, antecipação de cartões, que agora acaba sendo o principal, mas tem até desconto de cheque. Tem muitas material de construção, trabalha muito cheque ainda também. Daí acaba, tu vendo assim, um custo financeiro elevado, e tu vê, tem empresas em que tem lucro operacional, mas coloca o custo financeiro, tem prejuízo. E aí é a questão do descontrole, é a questão de tu não ter indicadores, não ter ninguém controlando o curto prazo, e aí só o que tu tem é um incêndio, e aí para apagar o incêndio vale tudo, né?
E aí o vale tudo, qual é vamos dizer assim, a solução mais rápida e mais fácil é descontar os recebíveis. E aí vai embora o lucro, vai embora a lucratividade. Se a empresa não tem uma margem de lucro boa, sustentável, que nem o Warren Buffett dizia, né? Vantagem competitiva durável, se ela não tem uma margem de lucro robusta, esse apagar incêndio de curto prazo destrói o valor da empresa, né? Eu sempre digo, uma empresa com EBITDA de 10% e um ciclo financeiro de 80 dias, ela quebra em 18 meses. Tá? Agora, uma empresa com uma margem EBITDA de 15% e um ciclo financeiro de 55 dias, ela se sobrevive, ela se sustenta, ela é autossustentável, ela não precisa nem pegar dinheiro em banco. Uma diferença, 5% faz uma diferença bem importante no resultado. E o ciclo financeiro curto, que aí faz com que tu tenha uma necessidade menor, né, de capital de giro, e aí, porque na verdade, né, tu tendo uma dependência menor de recurso financeiro dentro da empresa, né, o que é o capital de giro? É aquele dinheiro que o empresário precisa ter para pagar as contas enquanto o dinheiro das vendas não volta, né? Então, assim, se ele concede prazo para os seus clientes pagarem, né, ele tem que ter prazo também dos fornecedores, porque senão ele acaba tendo que ter dinheiro na empresa para financiar os seus clientes. Às vezes o cliente festeja uma entrada de um cliente mensal, com uma compra mensal, vamos supor, de 100 mil reais, mas que paga em 60 dias. Ok, mas é festejado, é uma coisa boa, ok. Só tu tem capital de 200 mil reais para botar na empresa, porque se ele vai pagar em 60 dias, tu tem que ter 200 mil para bancar todo o custo, operação, pessoas que vão ser necessárias para contratadas a mais para bancar aquele bom atendimento daquele cliente, né? Entrou um cliente grande e às vezes surge um grande problema também. João, agora nós, finalzinho de ano, né? Vem aquela famosa promoção, como é que é? Troque de carro e pague a primeira parcela só depois do carnaval. Só em março. Só depois do carnaval, que é quando o Brasil volta, né? Então, assim, já imaginou o caixa dessas concessionárias, como é que vai ficar, como é que eles vão enfrentar, né? Porque tu tem em dezembro a folha dobrada, né? Tu tem a folha dobrada em dezembro e tu ainda faz uma promoção para vender os carros 2026 com a primeira parcela só para depois do carnaval. Então, quer dizer, tu precisa pagar a folha dobrada em dezembro, tu precisa te sustentar em janeiro, em fevereiro e parte de março, né? Pode ser que a fábrica está bancando esse prazo também, né? Pode ser também que tem uma parceria com o fornecedor, né? Mas se não tiver, daí fica... A margem da fábrica é menor ainda, né? É menor ainda que a da concessionária. Mas, assim, a outra questão, né? Não sei se tu tens esse número, João, em 2024... Tá? O número de recuperações judiciais cresceu 64%. E não são empresas que estão faturando menos, porque empresa que fatura mais pode também entrar em recuperação judicial. Né? O empresário acha que a solução é sempre aumentar o faturamento. Não, porque se tu aumenta o faturamento, tu precisa de mais dinheiro. E aí, com o crédito escasso, como é que tu faz para financiar o teu crescimento? Tem um número que é o seguinte: a cada 10% de aumento no faturamento, tá, toda empresa precisa de 60%, né, 10%, 6% de capital de giro. Então, assim, quer aumentar o teu faturamento em 10% no ano que vem, tu tem que aumentar o teu capital de giro em 6%. E como é que tu vai fazer isso? Se tu não tem crédito. E o crédito caro, né? Crédito caro. Selic é 15%, aí fica tudo caro, né? O pessoal estava falando, um amigo meu estava perguntando, mas não tem alguém para renegociar? Está muito alto meu financiamento da casa. Mas aumento, a Selic é 15%, aumenta para todo mundo, não tem muito o que renegociar aí nesse caso, né? Não tem para onde correr. Bom, Emerson, a gente falou um pouquinho de fornecedor agora, né? Mas como é que fica você pode dar alguma dica assim para negociar com fornecedores? Que às vezes é um capital de giro mais barato, né? Certo, o fornecedor tem que enxergar ele sempre como um parceiro de negócio, né? Assim como uma instituição financeira, o teu colaborador, os teus clientes, é um ecossistema, né? Então o fornecedor ele é parte do princípio que ele é um parceiro de negócios teus. Então, se for por necessidade pontual, né, seja transparente com o
com o teu fornecedor, né? Eu digo assim que a honestidade nos negócios, a confiança nos negócios, ela pode às vezes até não te levar naquele momento a melhor das negociações, mas ela vai te dar perpetuidade, ela vai te dar a capacidade de continuar no mercado, de continuar encontrando, porque hoje, queira ou não, o ecossistema está carente, né, de confiança entre as partes. Então, quando você se mostra aberto, olha, eu estou com esse planejamento, mas também não dizer, olha, eu só preciso porque eu preciso. Mostre para ele o que você precisa e o que você está fazendo para, né, organizar de forma diferente, talvez o fluxo, que talvez seja um pouco mais apertado nesse momento. Olha, estamos fazendo isso, fazendo aquilo. Traga dados, traga informações para esse fornecedor, para que ele possa entender o que você está internamente organizando para justificar aquela situação, né? Mas eu acho que eu diria assim, que o principal ponto, quando você for falar com parceiro de negócio, seja transparente, seja honesto, seja claro, né? E vai com o plano de ação complementar. Você já Vai vai com plano com de ação. Não adianta também só pedir no amor, né? Ah, me ajuda aqui, me ajuda aqui. Sim, mas me ajuda aqui, mas eu estou fazendo a minha parte aqui dessa forma e dessa forma para, né, reorganizar essa questão, se for uma questão pontual realmente, né? Mas acho que o principal de tudo é essa abertura, essa clareza com o teu parceiro de negócio. E Franco, como é que tu fala? Pô, faça um pouquinho da tua metodologia de análise dinâmica, né, para traçar metas factíveis. Então, João, eu leciono cursos de MBA, né? Eu digo assim, eu sou dos anos 2000, né? Década de 90, então já faz mais de 20 anos aí que eu leciono gestão financeira de curto prazo, cursos de MBA, mestrado, doutorado, e eu, na verdade, eu não desenvolvi uma metodologia nova, eu simplesmente adaptei uma metodologia que veio lá dos anos 70, veio para o Brasil em 1995, que é o modelo de análise de capital de giro, né, do modelo de Fleury. O que é o modelo de Fleury? O Fleury foi um financista, tá, francês, que desenvolveu uma análise onde tu verifica de forma dinâmica como é que tá o comportamento do teu capital de giro, tá? E ele usava 6 anos. Qual é a adaptação que eu fiz? Eu reduzi para 3 anos essa análise. Então é uma janela móvel de 3 anos, tá? Onde ali você tem a tendência de curto prazo, você está cuidando de curto prazo. Então, o que aconteceu há 5 anos atrás não vai impactar o teu caixa hoje, né? Então, são 3 anos, tá? E o mais importante é a análise dos ciclos e as sugestões de melhoria que o próprio método traz, né? Quando você enxerga que você já foi melhor há 3 anos atrás. Então, assim, se eu tive um comportamento melhor há 3 anos atrás, por que não trazer isso de volta? Por isso que a meta acaba se tornando factível. Porque há 3 anos atrás você era melhor. Então, a gente traz... É você com você mesmo, no Exatamente, caso. Exatamente. É uma análise interna onde a empresa faz a própria reflexão do que realmente funcionava, né? Há 1 ano atrás, há 2 anos atrás, há 3 anos atrás, e por que parou de funcionar. E fazendo isso, tu tens que ver, João, a quantidade de dinheiro que a gente consegue, vamos dizer assim, tirar da gaveta, né? Porque, na verdade, recebíveis são dinheiros que não existem hoje, que vão existir no futuro. Então, se você reduz o seu ciclo financeiro, vamos dizer assim, parece que surge dinheiro do nada, e é um dinheiro que não tem custo, porque o dinheiro é teu, né? Então, quando tu reduz a tua necessidade de giro, é um dinheiro que tu libera, que tu pode comprar mais mercadoria, que tu pode investir mais em outras atividades, em outros negócios, né? Então, essa questão também eu vejo assim que tem nessa questão do capital de giro, né, dessa questão da importância disso, né, eu vejo o pessoal às vezes festejando quando começa a atender grandes clientes, né, sua rede, os Carrefour, né, estou dando um exemplo do Carrefour, que é uma das maiores, se não a maior do Brasil hoje, né, daí eles pagam lá com 70 e poucos dias o fornecedor. E o fornecedor fica feliz que vai vender para o Carrefour, mas não tem capital de giro para bancar 72 dias. Tipo, tu vende num dia, vai receber 72, vende no segundo dia, e assim vai um prazo, vai engolindo o teu dedo, tu começa a ter que descontar todos aqueles títulos e a tua margem vira pó ou negativa ainda, né? Isso aí, tu colocaste um ponto bem importante, é a questão do poder de barganha, né? Então, assim, muitas vezes um cliente grande, né,
A pessoa lá, o empresário, poxa, eu vou fornecer para o Carrefour, né? Agora, quem é que tem poder de barganha aí? Quem é que vai barganhar preço? Quem é que vai barganhar prazo? Não vai ser você, vai ser o Carrefour. E aí você vai ficar refém do Carrefour, né? Um exemplo que eu tive foi uma vez eu fiz uma análise, uma consultoria financeira para uma empresa, um aviário, né? E esse aviário, ele tinha um Carrefour da vida, tinha um cliente grande, né? Só que a dependência e o poder de barganha das negociações era sempre do cliente. Então sempre estourava o caixa, sempre tinha problema de ciclos, né? E aí eu disse, por que tu não abre um outro aviário e começa a vender para mercados menores, né? Vendia aqueles frangos resfriados e coisa e tal. Aí ele disse, não adianta, no contrato, se eu ampliar o meu aviário, etc., eu tenho que vender, eu tenho que oferecer primeiro para o meu cliente. Bom, então é uma dependência, né, contratual, completamente Daí, desumana. que consultor financeiro vai fazer daí? Não tem o que fazer. Entre as 5 forças de Porter, né? Onde você Exatamente. fica refém lá do teu cliente lá e tá amarrado, né? Tá amarrado. E aí você acaba tendo que aceitar esse prazo de pagamento longo, né? A tua necessidade de capital de giro estoura, né? Ela sobe e não adianta, não gira, a máquina não gira, né? Então, assim, quem é que assinou esse contrato? Primeira coisa, né? Às vezes, se o cara tem uma condição que a margem fica zerada, mas não tem uma visibilidade, pode ser uma estratégia de negócio. Agora, é muito fácil tu faltar caixa e ter o custo financeiro volta e ficar negativo, aí que é o problema, né? A gente vê muito nessas grandes redes aí de supermercado as marcas próprias, né? Por exemplo, arroz Carrefour, não sei. Muitas vezes a gente vai ver um fornecedor ali que está amarrado com algum contrato desses de exclusividade. Quase a maioria, né? Exatamente. Claro, daí, tipo, empresa grande negociando com empresa grande, daí é diferente. Tipo, tu pega as grandes companhias de bebidas, né, que vão negociar com essas grandes redes e tem lá o prazo alongado, mas eles têm capital de giro suficiente para poder bancar algumas operações desse tipo, né? A Ambev é um caso excelente de comentar, porque a Ambev é a empresa brasileira, tá, do ramo de bebidas, né, que tem ações na bolsa e que, por incrível que pareça, tá, apresenta um ciclo financeiro negativo. O que é o ciclo financeiro negativo? Né? Você recebe dos seus clientes antes de pagar o seu fornecedor. Ou seja, você não precisa de capital de giro. E a Ambev tem esse benefício. Vou te falar que eu trabalhei muitos anos lá e chegou um momento em que eles pagavam os fornecedores com 60 dias e de um momento para outro falaram, agora vamos passar a pagar em 120 dias. É isso aí. Por isso consegue negativo às vezes. Paga em 120 dias e recebe em 30. Exatamente. Bom, Emerson, vou falar de uma questão agora que é muito rara acontecer no mercado, que é quando o empresário, o gestor, mistura o dinheiro pessoal, ou melhor, o dinheiro da empresa com o seu dinheiro pessoal. Isso acontece e por que ou raramente, né? E por que isso é tão perigoso? Diz a lenda que acontece às vezes, né? Especialmente em pequenos negócios, né? Pequenas empresas, onde muitas vezes são familiares, empresa familiar, ou, enfim, sócios que estão ali no negócio, montaram há pouco tempo, ou estão há mais tempo, mas, enfim, que são empresas que têm essa mistura, né? De o que é recurso meu, o que é recurso da empresa, aí compra o carro no nome de um, que depois usa para a empresa, usa da empresa, compra para mim. É uma função, né? O pior cenário disso tudo, o que leva a empresa é que ela não consegue distinguir o que é o resultado do negócio, o que é retirada minha enquanto sócio, e aí você não tem clareza, de novo, lá daquela primeira fala, você não tem clareza do que é o resultado real que o negócio está trazendo. E aí você pode estar tendo resultados bons, que por sangrar a empresa, talvez, né, para a pessoa física, você acha que a empresa não está boa, ou ter a ilusão inversa, né? Achar que a empresa está boa quando ela está dando prejuízo e você tá misturando exatamente essas questões, né? Então, o primeiro passo, né, para você ter clareza no teu negócio. Acho que qualquer negócio, se você não tiver clareza dos números, dos dados, das informações, você vai tomar a decisão, no mínimo, equivocada, né? E muitas vezes essa decisão equivocada pode te levar realmente à falência, né? A inviabilizar o teu negócio.
Às vezes pode estar, você pode estar tirando caixa para a pessoa física, deixando a empresa, né, descapitalizada, né? Você é um sócio rico de uma empresa pobre. E às vezes é o contrário, né? Você é um sócio pobre de uma empresa rica. Vamos dizer assim, né? Então, acho que política de rapa panela. E vai piorar, né, Emerson? Porque agora parece que em 2026 vem a tributação sobre a distribuição de lucros. dividendos, né? O nosso contador aqui. E aí vai piorar isso aí, porque na verdade tudo que tu conseguir jogar para dentro da empresa para enfim. não distribuir lucros e não ter essa tributação, então vai piorar. Bom, vou pegar esse gancho então do Alexandre, que acontece o seguinte, que o fluxo de caixa com a reforma tributária vai prejudicar ainda mais, porque hoje tu trabalha o mês, fatura e tu paga lá pelo dia 20 do mês seguinte os impostos. Então, tu recolheu os impostos em 30 dias e vai pagar lá no dia 20. Com a reforma tributária, o imposto vai ser recolhido na hora. Vai ter o pagamento, a parcela, nos pagamentos, vamos supor, o cartão de crédito, a parcela do imposto já vai direto para o governo naquele momento. Então, vai impactar ainda mais o split payment, né? O split payment vai trazer isso, vai tirar na hora o pedaço do governo, vai para o governo na hora. Então, isso vai impactar ainda mais o fluxo de caixa Reduz mais o ciclo financeiro nesse contexto dos impostos. O sócio oculto vai se tornar cada vez mais explícito. Poxa, brincadeira. Sabemos que a gente lá no Forte também faz alguns trabalhos de consultoria, e olha, não raras vezes o problema do pequeno empresário, especialmente, não era na margem, não era no produto, não era no serviço, e ele disse, João, o dinheiro não aparece. Mas ele paga as despesas da escola, do financiamento do carro pessoal, financiamento da casa, tudo pela conta da empresa. Só que isso tudo é distribuição, é prolabore e distribuição de resultado, né? Então isso está sangrando a empresa. E às vezes a empresa não, às vezes o que ele acha que está tirando pouco, está tirando muito da empresa. E às vezes no momento que tu pega um monte de despesa fixa na tua pessoa física e para te diminuir isso depois é muito difícil, né? Já tem o financiamento do carro, financiamento da casa, desde já começa a fazer financiamento na casa, no terreno em Xangri-Lá, uma casa em Xangri-Lá, quem paga a conta é a empresa. Paga 20 mil por mês, daí quando eu investe um apartamento na Serra, mais 10 mil por mês, daí compra um carro novo, mais 10 mil por mês, e assim vai, tu tem uma série de despesas fixas, tu fala assim do consultor, você tem que reduzir a sua retirada. Ele não tem como. Carro de $500 mil. Não tem como. Você não tem como reduzir, porque já está tudo já engatado em contratos de parcelas fixas, né? Exatamente. Aí acaba que como você não tem clareza do quanto a empresa realmente poderia te dar para a pessoa física, você acaba sangrando a empresa, né, às vezes num momento inoportuno, que inviabiliza ela de permanecer, ou pelo menos permanecer sem precisar buscar capital externo, né? Por exemplo, de bancos ou de alguma forma injetar recurso externo dentro de uma empresa para você, sendo que você está retirando lucros no momento que ele nem existe, talvez ainda. Sabe que o banco começa a te oferecer dinheiro também, né? Agora tem os Pronamp também, que é uma taxa diferenciada, tem carência e tal, mas daí eu vejo às vezes cliente pegando esse Pronamp e às vezes não tem um propósito para aquele dinheiro. Tá, mas tu fazer o que com esse dinheiro? Construir a casa na praia, pode ser, mas não tem propósito. Daí, tipo, teve a enchente, o pessoal pegou todos os bancos, todos os Pronamps possíveis e imagináveis. Daqui a pouco o dinheiro sumiu. Tá, mas cadê o dinheiro? A gente foi pagando uma conta aqui, uma conta ali, desapareceu o fluxo de caixa, só que o seguinte, daí começa a vir tipo, as parcelas para pagar. E aí não tem fluxo de caixa para pagar. É uma questão. Mas, João, voltando àquela questão da casa em Xangri-Lá, etc., eu peguei um cliente, tá, que era uma distribuidora de produtos químicos, né? São 2 sócios, e aí eu estava fazendo a minha análise dinâmica do capital de giro, e num determinado ano eu vi que houve uma fuga de caixa, né? Uma saída de caixa totalmente outlier, né? Saiu fora do padrão normal da empresa. Aí eu perguntei para eles, vem cá, por que... E era mais de R$1 milhão, era R$1,5 milhão que tinha simplesmente evaporado, né? Que nem comentaste. Evaporou do fluxo de caixa. E aí, esse ano, um dos sócios chegou para o outro e falou assim, vem cá, não foi esse ano que tu terminou a obra lá da tua casa em Xangri-Lá, não sei. Depois eles descobriram que, na verdade, o sócio que ficava cuidando do dinheiro, porque sempre tem um que cuida do dinheiro e outro que cuida das vendas, né?
E aí o que cuidava do dinheiro, o que ele fazia? Ele colocava as notas de material de construção, de prestação de serviço de obreiro da casa dele dentro da empresa. Né? Ou seja, além dele misturar a pessoa física com a jurídica, ele estava roubando do sócio, né? Porque estava construindo uma casa que era para ele, não era para os dois, né? E estava colocando como despesa. E aí houve o descolamento de caixa, que na análise dinâmica do capital de giro, a gente percebe que alguma coisa saiu fora do controle, né? Ou melhor, saiu fora dos eixos do padrão. No caso, essa questão dessa falta de transparência quando tem dois sócios diferentes, né? Vamos supor, ter um sócio sozinho, tu sabe, o erro é teu. Mas quando tem dois sócios, é importante ter uma transparência, uma prestação de contas. Mas tu não confia em mim? Não, é uma questão de transparência. Agora tem um cliente nosso, que mora 10 anos em Sydney, na Austrália, tinha uma sociedade aqui e não tinha essa transparência. Quando foi pedir as informações, já viu que tinha umas transferências muito maior para um sócio do que para ele, e agora a questão toda é desfazer o negócio. Fica tão bom, até um ponto que, se tivesse uma transparência, talvez não teria a empresa, a sociedade permaneceria ainda. Né? Existe muita falta de governança. Por isso que é importante a presença de um conselheiro, né? Conselheiro consultivo, para justamente mitigar esse tipo de problema, né? Esse conflito entre os sócios. Porque eu sempre digo, né? Muitas vezes o casamento, só qual é a diferença do casamento e de uma sociedade? O casamento, né? Quando acaba o dinheiro, as pessoas ainda permanecem juntas porque existe amor entre elas, né? Agora, numa sociedade, quando tem um problema financeiro, é cada um por si, Deus por todos, e tiro para tudo que é lado. Não tem mais amor. Exatamente. Bom, vou perguntar para o Alexandre também, pode ser o Emerson pode complementar também. Quais indicadores vocês acham importantes que a empresa tem que monitorar semanalmente, mensalmente, que é imprescindível, principalmente no aspecto financeiro? Bom, eu já comentei o caixa, né? Os indicadores principais, se uma empresa busca crescimento, né, ela tem que olhar o balanço, principalmente a parte de curto prazo do balanço, que é a parte do circulante, separar bem, né, o que é a necessidade de giro do negócio, que é a necessidade operacional, né, o ciclo financeiro, a diferença entre contas a pagar e a receber, né, o volume de estoque, qual é o teu giro de estoque. Esse é um indicador importante, porque muitas vezes tem muito dinheiro parado no estoque, né? Eu já peguei casos de empresas com mais de 480 dias de vida de estoque, né? De idade do estoque, ou seja, mais de um ano a mercadoria parada, né? E são casos assim, muitas vezes tu pega uma empresa de ferragens que tem lá 20 mil itens à venda, né? Materiais de construção, tem coisa encalhada lá mais de ano, entendeu? Então tem que fazer uma gestão eficiente de estoque, tem que fazer uma gestão eficiente dos contas a pagar e a receber. E o principal, né, entrando no ponto que faz com que a empresa não sobreviva e quebre em 18 meses, é a folga financeira, é tu ter um saldo de tesouraria positivo. O que significa o saldo de tesouraria positivo? Tá? É tu ter um ativo circulante financeiro maior do que o teu passivo circulante financeiro, né? Então, tu ter mais recursos financeiros do que dívidas de curto prazo, né, para honrar. E interessante comentar, porque isso, no modelo de Fleury, a gente identifica muito fácil, é o efeito tesoura, né? O que é o efeito tesoura, João? É quando a empresa está crescendo e, ao mesmo tempo, ela está definhando. Por quê? Porque ela cresce em vendas, mas o empresário, ele vê a empresa crescendo... Assim, ele aumenta a receita e o dinheiro do lucro baixa. Não é nem o lucro, é o fluxo de caixa. Fluxo de caixa. Né? O fluxo de caixa diminui. O efeito tesoura, na verdade, é quando a tua necessidade de giro cresce numa proporção maior do que o teu capital circulante líquido, né? Não quero entrar nesses temas técnicos, né? Nesses conceitos técnicos, mas basicamente é o seguinte: tu está crescendo de uma forma errada, né? Vender mais não significa ser uma coisa saudável, porque muitas vezes, para vender mais, o teu vendedor vai oferecer prazo, vai oferecer desconto, e aí a tua margem de lucro vai lá embaixo, né? Volta de novo o lucro aí.
Mas o importante é controlar o saldo de tesouraria. Porque quando uma empresa entra num saldo de tesouraria negativo, que isso é fácil de identificar, ela não dura 3 anos. E até complementando o que o Alexandre traz, assim, o caixa, ele tem, como ele diz assim, é o sangue que está circulando dentro da empresa que permite ela manter-se, né, ativa e viva, né? Mas um outro ponto extremamente relevante, a não ser muito estrategicamente, uma empresa pode crescer e permanecer um bom tempo sem lucro, mas a lucratividade, né, se você começa a ter uma empresa que não está dando lucro, ela vai começando a consumir esse caixa, por mais que ele seja inicialmente grande, né? Você vai consumindo e vai consumindo, até um ponto que você vai precisar injetar recurso externo, né? Ou daqui a pouco, mesmo injetando recurso externo, você, assim, ele vai deixando de oxigenar esse fluxo, né? E aí daqui a pouco você não tem mais recurso para... Ou esse recurso se torna tão caro que operacionalmente você é até rentável, mas financeiramente, quando bota ali os custos, né, de juros e outras questões financeiras, aí você acaba não sendo mais. Então olhe muito para a sua margem também, né? Olhe quanto você vende, quanto você gera de margem, e se essa margem ela hoje cobre o teu custo fixo, com sobras que na prática vai virar o teu lucro operacional. Às vezes a margem é grande, mas o custo fixo é maior ainda. Exatamente, né? E o ponto importante que o Emerson colocou, trouxe à tona, é a margem de contribuição. Isso aí, margem de contribuição. Que é antes da margem de lucro, né? A margem de contribuição é o quanto do preço do produto tu tem de sobra depois de tu pagar o teu custo fixo. Uhum. E aí, isso é que é importante, né? E quem é que é mais eficiente, vamos dizer assim, nessa gestão de margem de contribuição? Isso eu aprendi quando eu estava no mestrado. São os supermercados, né? Tem supermercados que, inclusive, vendem produtos com margem de contribuição negativa para atrair clientela, né? Os bois de piranha. Exatamente. Então, por exemplo, o óleo de cozinha, né? Eu peguei uma rede de supermercados no interior do Rio Grande do Sul que o óleo de cozinha, eles vendiam a 90 centavos e o custo era R$ 1,20. Ou seja, eles tinham um prejuízo de 30 centavos para cada venda do óleo de cozinha. Aí eu planilhei os dados e disse, olha, vocês estão tendo prejuízo vendendo óleo de cozinha. Deram risada, né? Porque, pô, eu estava no mestrado, né? Tudo bem. Aí eu podia pecar. É estratégico. Não, exatamente. Por quê? Porque a dona de casa, né, ela olhava o folheto, onde é que está o óleo de cozinha mais barato? Está nessa rede aqui, eu vou comprar lá. Só que aí o que acontece? Tu tem que ter um sistema de ERP, tu tem que ter tecnologia para conseguir fazer o quê? Esse prejuízo no óleo de cozinha, tu tem que jogar no sorvete, tu tem que jogar na carne, tu tem que jogar no chocolate, entendeu? Nas outras coisas. Voltamos lá, né? Dados, informações. Aí tu tem que ter, tendo a tecnologia ao teu lado, tu consegue, né, vender alguns produtos com um prejuízo, mas de forma estratégica. Exatamente. Bom, e MC, qual o momento certo de começar a pensar num investidor, ou numa nova operação de crédito? Que a empresa está crescendo daqui a pouco, mas está faltando dinheiro, vou buscar um investidor, vou buscar uma nova linha de crédito. Busca de capital, vamos dizer assim, de um modo geral. A busca de capital, seja ela... Sempre tem alguém que está patrocinando essa operação, né? Inicialmente o sócio com recursos próprios, né? Depois pode ser o próprio lucro que a empresa já gerou, continua ali investido, ou terceiros, né? Pode ser sócios novos ou recursos do mercado financeiro, né? A gente entra tanto bancos, outras formas de buscar recurso, né? Qualquer recurso que você busque fora e que você coloque dentro do teu negócio, ele tem que ser mais barato do que a capacidade que esse recurso tem de gerar em rentabilidade aqui. Não posso pegar um recurso a 15% se a minha operação não gera 15%. Né? Eu vou estar pagando mais caro, é melhor eu ter uma operação mais enxuta, menor, né? Que é aquela história que a gente falou, não adianta faturar por faturar, só para encher os olhos, né? E não ter o resultado financeiro daquele crédito. Então, buscar crédito, né? Seja ele no novo aporte de sócios, né? Que daí também não é só questão financeira, é o quanto esse sócio vai se envolver na operação, vai trabalhar aquela... vamos dizer assim, vai opinar e mexer na forma como eu trabalho hoje. Então, tem que estar muito ciente de que um sócio novo pode não ser só o financeiro que vai trazer, mas vai influenciar decisões, e se eu estou aberto a isso ou não, né? Então, o banco, por exemplo, ele não vai opinar dentro do teu negócio, então também tem, às vezes ele é mais caro, às vezes ele pode ser
um pouco mais burocrático, mas ele não vai opinar no teu negócio. Então também tem que avaliar isso, não só o custo financeiro da operação. Mas olhando para o custo financeiro desse aporte, dessa injeção de recursos, ele precisa ser menor do que a capacidade de gerar resultados. Então, se você não tem uma noção clara de quanto o meu negócio rende e o que eu vou fazer com esse novo recurso, aí tem um termo que no mercado, eu gosto muito de analisar assim, é a análise marginal. Quanto esse 500 mil a mais, esse 1 milhão a mais de recurso vai fazer eu gerar aqui, a mais de resultado? Porque se eu já gero uma rentabilidade hoje da forma que está, quanto esse recurso a mais vai fazer eu gerar a mais ou não de resultado? Essa falta de consciência ou falta de informação e controle pode fazer com que a pessoa pegue um crédito, eu até falei do Pronamp, que tem taxas menores, mas que daqui a pouco pode ser que sem a utilização correta vai trazer um problema para a empresa depois. Exatamente. Eu tenho que fazer com isso aqui para otimizar mais a minha operação, né, para fazer ela se tornar mais rentável do que ela está, ou talvez para sanar um prejuízo, né, um empate técnico, vamos dizer assim. Então faz sentido eu pegar. Mas se eu não tenho uma destinação que vai fazer isso aqui, não faz sentido, né, buscar, né? Alexandre, até para o nosso telespectador que está nos assistindo agora, daqui a pouco está pensando, eu preciso de uma ajuda, porque eu estou agora com um problema de caixa. Estou com um problema de caixa da minha empresa e tal, tá faltando dinheiro. Se ele fosse contratar um consultor e fizesse após o diagnóstico, quanto tempo daqui a pouco ele teria já algum resultado já com uma consultoria financeira? João, eu diria 30 a 90 dias. Tá? Primeira coisa é analisar o fluxo de caixa, fazer um orçamento de caixa bem feito, né? Separar o que é operacional do que não é operacional. Tá? Aí o empresário vai começar a enxergar o seu negócio de uma forma diferente. Né? Eu sempre digo, toda empresa precisa ter duas contas bancárias. Uma conta ordinária, tá? Onde tudo que foi orçado, tudo que foi previsto está nessa conta, e uma conta extraordinária, né? Porque shit happens, né? Então os problemas ocorrem, né? O ar-condicionado estraga, o carro, né? O motorista bate o caminhão, a mercadoria é perdida, pega fogo em algum lugar. Então, assim, ocorrem imprevistos, né? Todo mundo está sujeito a imprevistos. E o problema principal da falta de controle, da falta da gestão ineficiente de caixa, é tu pegar o caixa que foi orçado, com base no volume de vendas, e apagar incêndio com esse caixa. Né? E aí vai faltar dinheiro para a operação, para a atividade operacional. Pro dia a dia. Exatamente. Então, uma das coisas é tu ter alguém, teu tesoureiro, o pagador de contas lá, ele tem que ter duas contas. Tu tem que ter duas contas bancárias. Isso é uma coisa fácil de fazer. Hoje tem N bancos digitais aí. Você coloca uma conta do que foi orçado, aí quando chegar o boleto para pagar, vem cá, isso aqui foi orçado? Tá lá no orçamento? Tá. Então eu vou usar a conta ordinária que tem o capital de giro regular. Né? Agora, não, isso aqui é o conserto do ar-condicionado, não sei de onde. Isso aqui tem que usar a reserva estratégica. E o tamanho dessa reserva estratégica tu consegue identificar fazendo esse orçamento, porque aí tu consegue verificar qual é o teu gasto fora do teu planejamento. Né? O que tu gastou a mais do que tu tinha orçado. E aí tu começa a ter uma reserva saudável, tu começa a ter o controle, né, a tal da reserva de emergência, que todo mundo diz que a pessoa física precisa ter, a empresa também precisa ter uma reserva de emergência. Porque vai ter situações em que vai ser necessário. E é mesmo que eu faça um pouquinho sobre até o Alexandre comentou aqui um pouquinho antes, né, sobre a questão da gestão do estoque, né, que eu vejo ser uma grande crítica, às vezes, que essa pessoa, o empresário, o gestor, tem a senha do cofre, tem a senha do banco, tem esse controle do numerário, mas acaba meio que deixando de lado essa ponta, esse lado que às vezes tem muito dinheiro lá e acaba não sendo feito o devido cuidado, né? Da gestão do estoque, dos inventários, né? E daqui a pouco lá tem um inventário equivocado, tem lá produtos que estão já sem valor comercial, e que faça um pouquinho dessa... O estoque a gente chama de dinheiro parado ou dinheiro em forma de produto, né? Mas ele é recurso financeiro, né? Trazendo para o lado de dinheiro no banco, por exemplo.
Você deixa lá 500 mil reais, 1 milhão de reais, 5 milhões de reais numa conta corrente sem render nada durante um mês? Não deixa, né? E como é que a gente, vamos dizer assim, o empresário às vezes deixa milhares ou milhões de reais lá no estoque sem uma gestão, sem um olhar, sem um cuidado, né? E aí o Alexandre já trouxe antes essa questão de muitas vezes produtos que lá estão encalhados, né? E aí entra aquela questão, às vezes a gente chega em empresas muitas vezes que o comprador é o cara que só sabe conversar com o fornecedor e fazer pedido, né? O financeiro ele é só um cara que não deixa atrasar boleto, né? O gerente de vendas ele está só olhando para ver se... Quer dizer, cadê aquele olhar mais amplo, mais cuidadoso, mais profundo, né? Então o cara do compras, o cara que cuida dessa área de estoques em geral, ele tem que olhar, pô, eu comprei, agora está girando, não está girando? Estou com o produto encalhado? Não, eu vou comprar uma outra linha, deixa aquela ali, porque essa aqui não está vendendo. Daí eu compro uma outra linha, eu compro outro tipo de produto. Então, vou comprar eu tinha o verde lá no estoque, eu vou comprar um amarelo para ver se sai. E o verde fica lá. Eu digo né? que Então é complicado, né? Emerson, eu digo que a única empresa que deve, né, pode e deve fazer queima de estoque é a empresa ligada ao ramo de moda, né, vestuário, porque aí você tem, né, as sazonalidades, né, o inverno, o Sim. verão, então você liquida o que não foi vendido para comprar outras coleções. Outras coleções. Mas qualquer outra empresa que faz queima de estoque, né, está tendo um problema, está tendo uma ineficiência no departamento de compras. Exatamente. Né? Então o comprador não pode só olhar para comprar novos, né? Ele tem que olhar o que eu comprei, será que saiu, não saiu, por que não saiu? Exatamente. Entender essa dinâmica, né? Nós temos um problema muito sério no Brasil de infraestrutura, né? Então, assim, o giro de estoque no Brasil é de 3 a 4 meses, tá? Se a gente pegar dados de Singapura, China, Japão, são semanas. Semanas. E olha, quanto custa isso, né? Exatamente. A necessidade de dinheiro parado. Mas aí é a questão da infraestrutura. O vendas quer um estoque maior para não faltar produto. Né? Mas não está preocupado em vender aquilo que não está saindo, né? E aí fica aquela questão. E foi o financeiro usando o cheque especial, pegando linha de crédito para ter caixa da empresa e tem lá um monte de dinheiro parado. Para pagar os boletos em dia, independente da fonte, né? Aí tu pega o dinheiro mais caro que tem, que é aquele dinheiro que tu não pede, né? O dinheiro mais caro que tem, o crédito mais caro que tem é o que tu não pede. É o cheque especial, é o cartão de crédito. Quanto mais fácil o acesso, mais caro é. É a antecipação de recebíveis que já está lá, entendeu? Então já está lá pronto, é só tu apertar um botão e o dinheiro cai na conta. Não, E uma outra questão também, trazendo para vocês, a questão da gestão da inadimplência, que é outro item que também impacta muito no fluxo de caixa, né? Às vezes o vendas não está muito preocupado na qualidade do crédito lá do cliente e acaba vendendo, não recebendo e falta dinheiro no caixa depois. A questão da inadimplência ela tem esses 2 pontos, né? 2 pontos, na verdade. Então, a primeira é que você fura o caixa, né? Você está com uma previsão de receita que acabou não se consolidando e você tem que pagar, estava talvez contando com aquele recurso para fazer pagamentos e esse dinheiro acaba não entrando. E no último, por outro lado, ele entra também na última linha, lá no lucro, né? Porque, sei lá, 5 mil reais não recebidos, não é 5 mil reais de venda que eu deixei de ganhar, é 5 mil reais que diminuiu lá do lucro, lá na última linha, porque eu deixei de receber, né? E talvez um atraso é uma coisa, mas talvez eu fique sem receber mesmo, né? O cliente lá deu um balão, quebrou, não vai me pagar mais. Então eu tenho um furo no caixa, na gestão do fluxo, e um prejuízo, né, na última linha. Ele não, é na veia, vamos dizer assim. Né? O mais importante em relação à inadimplência é a gestão da inadimplência. Né? Tem muito empresário que acha que a solução é inadimplência zero. Né? Se o cliente está negativado, eu não vou vender parcelado para ele. Só um pouquinho, né? Quantos brasileiros estão negativados? Você vai perder uma parcela gigantesca, né, de potenciais clientes que, mesmo negativados, vão honrar o seu boleto. Então, assim, a gestão eficiente da inadimplência é muito importante. É você saber manter o controle dela. Né? Pega empresas comparáveis à sua e vê qual é o índice de inadimplência dos seus concorrentes. Se for na faixa de 6%, 7%, e você tiver com uma inadimplência de 12%, você está com uma gestão ineficiente. Você tem que apertar um pouco mais, né, as regras de crédito para conceder crédito. Quer dizer, né? Na verdade, a inadimplência ela começa lá numa análise de crédito, né, o controle. Porque se você vender a prazo, inadimplência zero nunca vai acontecer.
Se ela está acontecendo, significa que você tem provavelmente capacidade de abrir um pouco mais essa regulação, essa análise, afrouxar um pouco ela, né? Então, é o controle, tá dentro de uma administração, e esse custo de perdas, assim como perdas de avarias de estoque ou qualquer outro tipo de coisa, perdas de roubos, perdas de uma inadimplência, ela também tem que estar dentro de um pacote né, do meu preço, da minha precificação lá. Essa gestão também eu acho importante que tu começa na análise de crédito, né? Mas também eu vejo as empresas, às vezes, não tendo uma gestão boa, é de cobrança. Cobrança. Quem cobra Tipo, primeiro recebe primeiro. Então a pessoa não cobra ou demora para cobrar muito, né? Não tem um processo de cobrança, né? Tipo, toda segunda-feira manda lá os boletos com multa e Política, juros, né? toda quinta-feira faz a ligação para todos eles, após tantos dias manda lá pro gerente cobrar, manda pro diretor cobrar, manda pro jurídico cobrar. Esses processos, esses prazos, acaba não tendo essa gestão, né? Bom, mas pessoal, o nosso tempo passou voando aqui, acho que foi muito bom, acho que quem assistiu o programa viu que muitas dicas importantes e reflexões importantes, né? No momento, às vezes, que com o juro cada vez mais alto, o crédito mais alto, fica mais difícil. Então, eu queria passar uma palavra final para vocês, uns 30 segundos de fechamento e uma dica importante para quem está nos assistindo aí. Bom, Vai João, agradeço muito o convite, né? Gosto muito do Papo Certo, acompanho vocês semanalmente, e o que eu tenho para dizer para o empresário é o seguinte, né? Tenha calma, né? Não se desespere, porque desespero não paga boleto, né? Respire fundo, né? Contrate uma ajuda caso você não tenha ninguém na sua empresa para te ajudar a controlar o curto prazo. Eu sei que você precisa cuidar de tudo e muitas vezes é difícil, tá? Faça um orçamento de caixa, nem que seja para os próximos 3 trimestres, né? E aí você vai começar a enxergar, separa o que é operacional do que não é operacional, né? E começa a ter um controle. No momento que você tiver o controle de caixa bem ajeitado, aí você começa a pensar em lucratividade. Esse é o recado que eu quero deixar para eles. Muito bem. Mas... Olha, eu sempre digo assim, eu tenho uma filosofia, prosperidade agora e prosperidade no futuro. Então acho que para a empresa vale muito isso, né? Ela tem que olhar o seu curto prazo, tem que se manter saudável, tem que se manter no jogo, tem que se manter sólida e olhar o longo prazo para que você também tenha um parâmetro de onde você quer chegar, o que você precisa fazer para chegar nesse objetivo, nesse tamanho, nessa lucratividade, nesse market share, enfim, né? Você nunca pode olhar o hoje em detrimento do amanhã, e nunca pode só olhar o amanhã e esquecer do hoje. Então, acho que esse equilíbrio é muito importante, né? E como o Alexandre colocou muito bem, eu acho que essa questão de ter alguém que possa te apoiar, que possa sentar contigo, abrir a mente, abrir a visão, né? Você não vai além da visão que você tem, né? Então, você precisa também, às vezes, ampliar essa visão, ter olhares, que você também não consegue ser especialista em todas as áreas da tua empresa. Então, vocês é muito bom, talvez, na tua operação, é muito bom em vendas daquele teu nicho de negócio, mas você precisa também, às vezes, olhar, né, ter alguém que possa te ampliar essa visão e possa te ajudar nessa caminhada, né? Então, muito obrigado, Alexandre, Emerson, também agradecendo a nossa competente equipe técnica e agradecendo a nossa qualificada audiência. Muito obrigado e até o próximo programa. Tchau, tchau. Obrigado.